Bom, senhores, eu estou aqui com vocês hoje justamente para contar uma coisa que provavelmente alguns perceberam, outros ainda não se ligaram. Mas eu desativei meu Instagram, eu não tenho mais Instagram no meu céu, desativei ele completamente e eu vou contar para vocês o porquê eu fiz isso, tá? E o que eu espero desfrutar dessa minha atitude, né? Toda atitude gera uma consequência, toda atitude gera uma repercussão e eu vou contar para vocês o porquê eu fiz isso. Para começo de conversa, se você gosta dos nossos vídeos, não deixe aí de assinar o nosso canal, tá aqui com a gente, e eu vou contar muito o porquê que eu refleti um pouco na questão da plataforma do Instagram nesse momento. Primeiro, uma das coisas que eu busco em desativar meu Instagram é aumentar a minha concentração. Eu estou finalizando de escrever um livro sobre os degraus da consciência humana. É um livro maçante, né? Um livro onde eu tento mastigar um conhecimento que é um conhecimento muito complexo, muito não claro, né? Muito turvo. E eu estou escrevendo esse livro, estou no final dele, já faz mais de 5 anos que eu estou escrevendo esse livro. Eu estou no final dele e agora é aquela compilada final que eu preciso checar cada detalhe para conseguir que esse livro seja finalizado. Então, uma das razões é essa. A outra razão é justamente por conta das eleições. Não porque eu estou cansado de, um fulano fala isso, outro ciclano fala isso, esse negócio de polarização. Todo mundo fica, polarização, polarização. Eu tinha essa cabeça também, né? De falar, a polarização que é o problema, etc. Mas não. Hoje eu penso um pouco diferente. Nosso vídeo anterior eu falei um pouco sobre o porquê que as pessoas se dividem em grupos e por que acontecem as polarizações. Mas a polarização, ela tem o seu papel e ela tem o seu lado bom. Né? Assim como a polarização permitiu, após o Big Bang, a gente ter uma matéria espalhada, né? Antes do Big Bang era só uma coisa tudo única, junta, você não tinha polo norte e polo sul, bum, Big Bang. Agora você tem, por exemplo, um planeta que ele tem tamanho suficiente para ter polo norte e polo sul. Não é tudo condensado em uma coisa só. O que eu quero dizer com isso? A polarização é justamente o significado da vida, né? O dia e noite, yin e yang, masculino, feminino, ida, pinga, os lados da energia sutil pelo mundo da filosofia védica. Então nós temos inúmeras contradições, né? Até você pode citar aí bem e o mal, céu e inferno, depende do que você acreditar, o que você quiser, tem polarização em tudo. A polarização ela faz parte da nossa vida, faz parte da nossa existência. E a polarização ela também serve para o nosso brilhantismo. Por exemplo, se você notar muitas pessoas que são mais velhas, você pergunta para uma pessoa mais velha, pergunta para o seu avô, se você tiver avô ou avó vivo, quem foram os seus maiores inimigos durante a sua vida profissional? E o que eles contribuíram com a sua evolução profissional? Muitas vezes, quando você tem uma polarização, será que vai ser comigo? Será que vai ser com ele? Essa polarização, por exemplo, numa profissão, né? Vamos imaginar que você faz violinos. Vamos imaginar o Stradivarius. Ele faz violino, um dos mais famosos do mundo e mais eficientes, mais de US$ 1 milhão, um violino do Stradivarius. Imagina que ele tem um vizinho. Provavelmente o vizinho concorrente que fazia a polarização, será que vai comprar com o Stradivarius? Será que vai comprar no vizinho? Provavelmente o vizinho ajudou muito ele a desenvolver e evoluir. Quando você tem essa polarização, será que você vai no Mac? Será que você vai no Bob? Será que você vai no Burger King? Será que você vai no Mac? Quando você tem essa polarização, você também contribui com a evolução das duas partes em geral. Né? A polarização, a destreza de você estar sempre alternando entre dia e noite, você justamente tem o equilíbrio. Então as polarizações elas vieram muitas vezes para o bem. O problema é quando ela realmente estilinga demais e quando a polarização é muito ampla. E ela pode ser uma polarização com uma alta intensidade. Então, o problema não são as polarizações, né? As polarizações fazem parte, né? Os times fazem parte, os grupos fazem parte. Eu expliquei que antes da gente morar em grandes cidades e aceitar o próximo, nós vivíamos em clãs. E os clãs, eles eram muito polarizados. Você desejava realmente a morte violenta do clã do lado e não existia tanta essa aceitação entre muitas pessoas, né? As pessoas viviam em grupos menores. E a gente foi aumentando com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, com o advento de normas religiosas, que ajudou muito também a nossa organização, a gente foi aceitando mais o outro, principalmente aquele outro que não era conhecido, né? O que a gente chama de pró-socialização impessoal.
Você não precisa ter nada com a pessoa e aceitar ela. Você nem conhece muitas vezes o seu vizinho, o vizinho do apartamento da frente, você não sabe nem quem é, mas se você respeita as regras, você não vai ser mal educado com ele. A maioria das pessoas que tem bom senso não. E você vai conseguir ter uma bela convivência. Então, a polarização, ela sempre foi um fato na nossa humanidade, a gente veio trabalhando para ter uma polarização um pouco mais consciente. E por que que então eu saí das redes, se essa polarização é boa e se de repente isso pode servir para a gente evoluir, para todo mundo sair melhor? Eu saí das redes por várias razões. Primeiro que eu estava perdendo muito tempo no Instagram. Então eu realmente, você entra num padrão de vício, quem faz conteúdo sabe. Eu agora, por exemplo, muitas vezes, depois desse vídeo aqui eu vou fazer uma sauna para finalizar meu dia, eu abro aqui meu celular e já tento abrir o Instagram. Eu tirei o Instagram, inclusive, da minha primeira página, mas eu sempre colocava no procurar, no pesquisar o Instagram. Então, fica uma via no meu cérebro que é automática, de tanto que eu entrava, porque se eu deixasse muito tempo de entrar, tinha muita mensagem. Toda vez que você posta alguma coisa, você vê a repercussão. É inevitável, né? Você não posta e fala, beleza, nunca mais vou ver, daqui a 5 dias eu entro de novo. Não, toda vez que você posta, você vê a repercussão. Pessoas gostando, pessoas aplaudindo, pessoas te odiando, pessoas xingando. E aí, um outro ponto que eu decidi, além de ser essa questão de gestão de tempo, além de ser essa questão de gestão de mente, eu percebi que existia um certo padrão de vício. Então, eu quero quebrar esse padrão de vício para realmente modificar o meu padrão mental. E olha que curioso. Muitas vezes, né, nós somos abalados pelo próximo. Até algum tempo atrás eu achava que as emoções elas eram basicamente um mapa mental interno, né? Se eu estou bem, eu me sinto bem. Se eu estou feliz, significa que a minha homeostase, meu corpo está tudo bem, as células estão ótimas, está todo mundo conversando, meus hormônios estão bons, então eu estou feliz. A emoção, as emoções e os sentimentos, elas são uma espécie de mapa interno, né? Se você, por um acaso, tem um problema, seja mental, seja físico, você exacerba isso como uma emoção negativa. Então, as emoções, elas não deixam de ser mapa interno, mas as emoções, elas também são sinalizadores sociais. E isso acontece tanto nas civilizações e nas comunidades, nas sociedades mais coletivas, como nas sociedades que a gente chama de mais wired, né? Que são as sociedades mais industrializadas, ocidentais, que a gente chama um pouco mais individualista. Então, tanto nas sociedades mais coletivistas como nas individualistas, eu não estou falando aqui direita, esquerda, não estou falando socialista ou não, está falando de padrão de consideração com o outro, né? Tem algumas sociedades que consideram mais o indivíduo, tem outras sociedades que consideram mais o grupo, e não tem melhor ou pior, né? Tem vários pontos para a gente analisar nisso, tem vários pontos bons dos dois lados. Mas nós temos aí com essa capacidade de análise as emoções como uma forma de você comunicar para o outro. Então, a gente tem várias pesquisas com as emoções, por exemplo, mostrando que nas sociedades mais industrializadas, individuais, a emoção, por exemplo, como você estar com raiva, você estar com fúria, muitas vezes demonstra poder. E algumas sociedades mais coletivistas, você estar com raiva, fúria, muitas vezes demonstra uma certa imaturidade. Isso se você não for o mais poderoso. Se você realmente for o líder, o guerreiro, etc., pode ser que você esteja com raiva por alguma coisa que esteja dando errado. Mas se você não é, pode ser que você esteja com raiva porque você demonstra uma certa imaturidade. Existem várias diferenças entre as sociedades, mas as emoções, elas comunicam. A emoção do outro, muitas vezes, ela te abala. Então, se você vê, por exemplo, saiu do teu quarto, você vê tua mãe triste, você vai ficar triste. Se você, por um acaso, liga para o teu pai está muito feliz, ele também pode te afetar com essa felicidade, você ficar feliz também por osmose. Isso acontece também nas redes sociais, né? Muitas vezes você está num padrão mental e outra pessoa te coloca num padrão mental, a menos que você seja completamente inerte a isso, um Buda encarnado, você vai ser abalado, vez ou outra, por uma pessoa que você nem conhece, ou às vezes conhece pouco, ou já viu algumas vezes no comentário, ou nunca viu. Né? De repente você posta alguma coisa e uma pessoa extremamente agressiva com você, um hater, ou fala alguma coisa que te chateia, né? No sentido de um insulto mesmo, pesado, e você vai ser abalado, mesmo que você... O abalado, não estou dizendo, você vai ficar tristinho, vai acabar teu dia, não, mas às vezes você fica bravo. Às vezes você fica irritado, às vezes você fica de saco cheio, às vezes você acha que todos os seres humanos são assim. Às vezes você também acostuma com o oposto, você acostuma a ser aplaudido o tempo todo. Então, eu vou lá, nossa, todo mundo, que isso, que post lindo, que maravilha, putz, quanto conhecimento, que legal, não sei o que, você às vezes acostuma com isso também.
Ou seja, resumindo, muitas vezes o vício nas redes sociais acaba modificando ou confundindo a sua essência. Você se perde um pouco no sentido de, beleza, qual é a minha vibe do momento? O que realmente eu estou sentindo neste momento, independente de qualquer pessoa me aprovar, me reprovar, me aplaudir ou me insultar, né? Como eu estou me sentindo, como a minha máquina está. Então, eu quero fazer esse experimento, não vai ser fácil, porque eu adoro fazer conteúdo, não é um sacrifício para mim fazer conteúdo, pelo contrário, eu amo estar nas redes sociais, eu amo fazer conteúdo, eu amo gravar, eu amo falar, eu amo ver as perguntas, eu amo também aprender com o próximo e ver quais são as dúvidas, porque muitas vezes eles têm dúvidas que eu nunca tive. Eu falo, é verdade, isso aqui é interessante, essa dúvida. Enfim, eu gosto disso, não é um sacrifício para mim estar nas redes, mas estou fazendo justamente esse teste comigo para ver o controle que eu tenho desse vício, para me conectar com a minha essência, para me concentrar melhor e também, obviamente, taticamente, estou saindo nesse período onde a gente está com os ânimos à flor da pele. Eu cumpri bastante o meu papel aí no primeiro turno, informando ou pelo menos tentando trazer consciência às pessoas, né? Algumas podem achar que não, mas eu tentei fazer isso de uma forma muito coerente, de uma forma muito pouco agressiva, né? Ou de uma forma um pouco mais amigável, o que realmente a gente deveria ser, né? Você não necessariamente precisa ter a mesma opinião política que eu para ser uma pessoa tão idônea quanto ou não, e vice-versa, né? Muitas pessoas acham que fale em quem você vota, eu te direis quem é, e não é assim, né? A coisa é muito além disso, envolve a tua história, envolve o que você tem por trás, envolve os teus medos, envolve quem te cerca, envolve qual bolha que você vive, envolve as pessoas que você considera autoridades, o que elas falam, o que elas vão fazer. Então depende de alguns nichos, né? Por exemplo, eu circulo muito no nicho do yoga. O nicho do yoga odeia, por exemplo, um certo político e tem que todo mundo votar no outro. Se você fala lá que vai votar em tal político, você já é um cara agressivo, assassino, não sei o quê, enfim. E vice-versa, isso acontece em outros nichos do lado contrário. Então, eu tentei informar o máximo que eu pude, né? O meu objetivo, o meu foco não é de falar de política, mas eu gosto muito de falar do comportamento humano, gosto muito de falar de ideologia, gosto muito de falar de moral, gosto muito de falar da nossa parte cultural. Então, a política está imersa nesse contexto, não tem como fugir. Mas eu vou me desconectar do Insta justamente nessa fase, onde eu vou focar todos os meus motores aí em concluir esse ano com os meus objetivos ticados, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho mais de 15 palestras para preparar, eu tenho o meu livro para acabar, eu tenho as minhas cirurgias que já estou lotado até dezembro e ainda tenho um retiro para preparar no final do ano. Aliás, se você não se inscreveu no nosso retiro do Atacama, vou deixar também o link aqui no nosso vídeo. A gente ainda tem algumas vagas que a gente vai fazer um retiro do dia 28 ao dia 2, né, vai ser dia 28 de dezembro, dia 2 de janeiro, lá no Atacama, no deserto do Atacama, que é um lugar maravilhoso para a gente ver as estrelas, estar com ar puro e sentir lá a energia, né, bem intensa do deserto, fazer algumas práticas, tanto de meditação, respiração, Qigong, yoga. Vão ter aulas teóricas, vão falar um pouco sobre como a gente pode preparar a nossa mente, nosso emocional para entrar em mais um ano, para produzir mais, para ler mais, para decorar mais, para memorizar mais. Como a gente pode ter um ano altamente produtivo, entrando nesse ano com a mente altamente organizada e também longe aí de algumas conexões digitais por alguns dias, não que não vai poder, mas a gente vai ter aí alguns períodos de detox para a gente poder fazer atividades juntos. Tem muita gente legal que está indo, muita gente que está realmente com esse propósito de se conectar com o local, de fazer um retiro mesmo, onde você se fortaleça. Então, se você quer começar o ano de 2023 nessa vibe, vem com a gente que está muito legal. Mas, para finalizar aqui o nosso raciocínio, o que eu espero e quando, até quando, né? Eu quero ficar pelo menos aí 3 semanas, daqui 21 dias. Por que 21 dias? Geralmente, para a gente tratar um vício, nós devemos ficar aí pelo menos 20 dias. O circuito de recompensa ele funciona dessa maneira e a gente sabe que para você tratar um vício, quando você passa dos 20 dias, você já está em outro patamar e você já calibrou o seu sistema de recompensa. Então, se por um acaso as recompensas de aplausos e as chateações de insultos, por exemplo, estavam talvez me colocando num patamar de vício, porque o insulto também é um vício, né? Que você fala assim, agora eu vou justificar tal. Então, tanto o aplauso quanto o insulto
pode ser um vício, né? Quando você ouve uma mensagem agressiva, você aumenta a adrenalina, aumenta a dopamina e isso muitas vezes te faz produzir. Então, eu vou ficar aí 21 dias, pelo menos, longe do meu Instagram. Ainda vou manter alguns conteúdos aqui no YouTube para vocês e alguns conteúdos no nosso Telegram. Quem não tiver no nosso grupo de Telegram, também vou colocar o link nesse vídeo. E depois eu vou contar para vocês cada detalhe, cada nuance que eu observei, o que me fez bem, o que me fez mal. Já te falo que não vai ser fácil e vou tentar contar para vocês os passos, o que eu fui sentindo durante esses dias aí que realmente eu fiquei desconectado, principalmente do Instagram. Eu acredito que depois desses 20 dias eu vou ter uma outra relação com o Instagram e eu vou tocar alguns projetos também que estão pendentes, né? Tem um curso ainda que eu quero fazer esse ano em relação ao funcionamento da mente e à longevidade da nossa cognição. Então, tudo isso no intervalo desses 2 próximos meses, porque dezembro eu tenho praticamente 2 semanas só trabalhando. Por isso, eu vou me dedicar muito, fazer minha imersão e vou sair fora desse período onde a gente mata esse tempo fantasma, navegando por fotos e vídeos e rios e danças e conteúdos e xingamentos e coisas. Cada vez mais as pessoas estão usando agressividade para a gente poder chamar a atenção, né? Aquela coisa que é mais bélica, é mais conflituosa, ela é muito mais chamativa, tem um chamariz muito maior do que aquelas pessoas que estão falando num nível de consciência da neutralidade, na tranquilidade, te trazendo para um pé no chão. Então vamos ver o que vai acontecer com a minha mente, eu conto para vocês, né? Não esqueça que a emoção do outro pode afetar a sua emoção também, e se essa experiência for positiva, eu vou convidar você para fazer o mesmo com as suas redes em algum momento da sua vida, tá? Fica com a gente aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo.